Apresentamos-lhe agora o documento que o Papa escreveu para o Dia Mundial das Comunicações Sociais com o Padre Américo Aguiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Verdade no jornalismo, que desafio é este que o Papa apresenta aos média? Ora, boa tarde a todos. Nós temos sido provocados muito recentemente, aliás, à volta da eleição do Presidente dos Estados Unidos, à volta desta palavra esquisita, fake news, né? Que nos habituámos, nós portugueses adotámos muito facilmente os tais galicismos, né? E este fake news que nos quer dizer notícias falsas. E parece que de um momento para o outro adotámos esta circunstância e este contexto sem preocupação nenhuma, pelo menos à partida parece que assim aconteceu. Ser verdade ou ser mentira parece ser uma coisa que não diz respeito a ninguém, que não é importante, mas é de facto muito importante. E mas será que há essa consciência por parte dos utilizadores, dos consumidores dos média? Não, acho que não. E daí a importância e a pertinência do Papa nos desafiar a uma reflexão sobre a verdade na comunicação. Aliás, ele diz, e a mensagem ainda está fresquinha, não é? Ainda a temos aqui fresquinha, Sim. O Papa diz que vários seus predecessores dedicaram a mensagem das comunicações sociais ao tema da verdade, e ele até refere o primeiro, Paulo VI, que em 1972, ele próprio também nos desafia a refletirmos sobre o fenómeno da comunicação e a verdade. Porque nós, aliás, eu há dias fazia uma pesquisa e reparei numa campanha no fim do século XIX, de jornais ingleses e americanos, em que a temática das fake news estava a ferver. Ou seja, não é propriamente um acontecimento novo, mas é um acontecimento que nos veio visitar outra vez. E é muito interessante. Numa nova circunstância, nomeadamente essa das redes sociais, que principalmente dá isso, uma ampliação. Porque o boato e fazer constar que o vizinho é má pessoa mesmo não sendo, isso já estamos infelizmente habituados. Agora, que essa notícia seja imediatamente globalizada, isso é que não era costume. Ou seja, de um momento para o outro, uma mentirazinha de bairro passa a ser uma verdade espalhada pelo mundo. E aí é que está a fragilidade até da própria comunicação. Porque quando nós ouvimos agora entidades internacionais independentes a fazer investigação se as eleições dos Estados Unidos foram ou não foram influenciadas por este fenómeno das mentiras falsas, se as eleições francesas, se também foram ou não foram inicialmente, houve uma tentativa de espalhar falsas notícias. Não sei se se lembram que a candidatura do presidente Macron, a certa altura disse, tenham cuidado que vão ser espalhadas notícias falsas sobre o candidato, e isso desmontou, digamos, que essa estratégia de espalhar as fake news. E depois temos a velha Rússia, não é? A velha Rússia, sempre acusada, neste caso mais uma vez, de que ela própria teve intervenção ou não no espalhar dessas mentiras, dessas verdades construídas, que o Papa nos chama a atenção de uma coisa, que eu confesso que fiquei surpreendido, porque o Papa diz que o pai das fake news foi a serpente do Gênesis. E, portanto, eu fiquei animado, porque nós às vezes nunca pensámos nisto, e às vezes julgamos que as coisas boas ou as coisas más são do nosso tempo, mas antes de nós já existiu muita gente, e antes de nós já muitos viveram estes fenómenos sem a mediatização global das redes sociais, mas em contextos muito próprios. Quer isto dizer que as fake news é um fenómeno eminentemente humano? É verdade. Como diz o Papa, onde está o homem está o pecado, e a partir daí tudo é possível. O Papa pede-nos que sejamos capazes de destruir a muralha do conforto dos nossos amigos e do nosso circuito de comunicação. Ou seja, com as redes sociais pode acontecer que eu me sinta bem na minha rede de amigos Facebook, na minha rede do Instagram, na minha rede do Twitter. Ou seja, eu estou bem com aqueles que pensam como eu penso. E este é o humus mais fértil para as notícias falsas. Ou seja, dentro do meu grupinho de amigos que pensam como eu, que são mais ou menos como eu, que gostam das coisas que eu gosto, é muito fácil espalhar notícias falsas de que eu gosto. Ou seja, venho ao encontro daquilo que eu quero que seja a verdade, mas que não é de facto a verdade. Essa é a estratégia que o Papa usa. Aliás, na mensagem há um itinerário pedagógico ao abordar o tema, desde logo quando ele começa por interrogar o que há de falso nas notícias falsas, como há pouco o Padre Américo já foi adiantando a resposta, e agora como podemos reconhecê-las e erradicá-las. E essa muralha, esbater essa muralha é o primeiro passo?
É verdade. O Papa diz-nos, a certa altura, que as notícias falsas têm sempre uma raiz de verdade e de afeto. Nós estamos agora na era dos afetos. Aliás, nestes dias, o Presidente da República completa 2 anos de eleição. Sim. E aproveitamos também para o saudar e felicitar. Mas é exatamente pelo coração que nós somos apanhados, que somos cativados como ao príncipezinho, certo? E o Papa chama a atenção, e até no diálogo da serpente com a mulher, do facto de a mentira começa por utilizar pormenores de verdade, que é para nos colocar, para nos sincronizar, para nos emparelhar, para nos colocar online com aquela perspectiva de mentira. E a partir daí nós já não somos capazes de ter o distanciamento necessário e aquilo que o Papa diz, não somos capazes do discernimento. Porque o problema é o problema de sempre. Não é? É perante um acontecimento, perante uma afirmação, perante qualquer coisa que sejamos testemunhas ou sejamos protagonistas, sermos capazes de discernir se aquilo é bom, se aquilo é mau, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. E aqui é que está o problema. E permite-me colocar aqui a questão do intermediário que nos facilita nós podermos acreditar se é verdade ou se é mentira. Estamos a falar do jornalista. Nós já falámos aqui algumas vezes que numa sociedade democrática, numa sociedade moderna, neste século XXI, parece-me que há um risco de querermos dispensar a figura do jornalista como leitor intermediário da realidade. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos acreditar que o António, que o José, ou que o Joaquim, ou que o Aristides, ou outro qualquer, seja o nosso intermediário da leitura da realidade. Porque essas pessoas não têm a obrigação de um código deontológico, não têm regras a cumprir. E a partir daí nós vamos acreditar e não vamos ter a certeza de que aquilo que nos está a ser dito é verdade. E o Papa chama a atenção para isso. Primeiro para a indispensabilidade da figura do jornalista e depois para as responsabilidades que caem sobre o mesmo jornalista. E como o consumidor dos médias, dos produtos que o jornalista faz, se devem comportar diante das pressões que têm os próprios jornalistas, os órgãos de comunicação social e que são cada vez mais evidentes a Sim, toda a gente. É verdade, Paulo. E eu sinto na pele, aliás, com o Paulo, às vezes, e com o Pedro Leal, diretor do canal Renascença, a perspectiva do dono ou do patrão e a perspectiva do diretor e do jornalista não são as mesmas. Por muito santos que sejamos, e às vezes somos, quando acordamos de manhã somos todos santos, quando nos deitamos ao fim do dia e fazemos o balanço de vida, nem sempre assim acontece, mas as perspectivas não são as mesmas. E quando eu vejo que, por exemplo, um grupo de comunicação que tem como objetivo gerar lucro e pagar os seus investimentos e ter retorno, não tem, quando tem que decidir aquilo que é o seu posicionamento, quando tem que decidir aquilo que é a sua primeira página, quando tem que decidir qual é o destaque que dá, tem a tentação de ter, ter preocupações económico-financeiras. O que é que vende mais? E, infelizmente, até para o nosso voyeurismo, que todos temos um bocadinho, é mais fácil ir comprar um jornal que tem na primeira página uma coscovilhice do que propriamente um jornal que tem um título de um assunto importante para mim e para a comunidade, mas que eu não compro como não me cativa. O Papa termina, quase a terminar a sua mensagem, diz que o melhor antídoto contra as notícias falsas não são as estratégias, mas as pessoas. É verdade. Mas aí, enfim, eu penso e tenho a certeza e acredito, o que de melhor, o que de mais importante e mais central Jesus trouxe para o diálogo da humanidade foi a centralidade da pessoa. Não é? O caminho da Igreja é o homem. Penso que foi Paulo VI que disse isto. E isto é fundamental. Nós, se tivermos no centro das nossas preocupações, seja como patronato, seja como trabalhadores, seja como jornalistas, seja como técnicos, seja como outra qualquer profissão da sociedade em que estamos, se a minha preocupação central for o bem comum, o bem da pessoa, nós somos capazes de construir um caminho de comunhão. O que é que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais vai fazer com esta mensagem? Nós, ainda esta tarde, vamos ter um encontro que vai reunir os responsáveis diocesanos das comunicações sociais e vamos depois ter uma conversa, que eu estou muito curioso como é que vai acontecer, porque vamos colocar à nossa frente jornalistas, uma jornalista correspondente da Cadena COP, da Renascença Espanhola, se podemos dizer assim, outro jornalista internacional que faz a cobertura dos acontecimentos portugueses, uma jornalista da SIC, um jornalista da TVI,
e vamos ver como é que, em direto, na primeira pessoa, como é que os jornalistas vivem esta aflição diária de serem capazes de eles próprios discernirem a verdade das coisas para depois nos poderem transmitir, porque o Papa diz que o jornalista é o guardião das notícias, é o guardião da verdade. E é isso que nós queremos que aconteça. E terminamos esta nossa conversa. Muitas outras, por certo, vão surgir a propósito deste documento. Obrigado, Padre Américo, por ter estado aqui neste programa. E dizia que terminamos este nosso programa a partir de uma oração que o Papa faz a terminar esta mensagem. À verdade em pessoa. É a proposta que o Papa Francisco deixa para os média, para os seguidores dos média, para aqueles que olham para os produtos, para os conteúdos que são publicados e têm que discernir entre a verdade e a falsidade. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua numa comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver ruído, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que coloquemos interrogações verdadeiras. Onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade.